No Bote a Boca, no trombone, entrevista. Às 8h33, 8h33, nós vamos conversar com a prefeita de Itapema, Nilza Simas, já está conosco por telefone. Prefeita, bom dia. Bom dia. Pois é, prefeita, né? A situação da foz do Rio Itajaiaçu, os 11 municípios todos com casos confirmados de coronavírus, 9 municípios com mortes, né? Registradas, são 2 óbitos em Itapema, não é isso? Isso, 2 óbitos em Itapema. Parece que o pessoal andou baixando um pouquinho a guarda, né? Sei lá, não estamos respeitando as recomendações. Quais as medidas que a senhora está tomando aí em Itapema, prefeita? Então, numa conversa com Itajaí, visto que a cidade de Itajaí se tornou epicentro da doença em Santa Catarina, os 11 municípios da ANF então tomaram decisões que foi fechar o comércio, bares similares e enfim, das 23 até às 6 da manhã. Essa medida também ficou, esse decreto, para aglomeração, tanto em praça quanto em áreas privadas. O que acontece? O problema maior, o que a gente vem percebendo, é que os jovens começaram muito a se contaminar. Devido também a um pouco de saída à noite, aglomeração, principalmente aglomeração de bares, tabacarias, festas, e foi aí que descontrolou um pouco a quantidade de pessoas contaminadas. Então, se percebe nitidamente pelas idades das pessoas contaminadas que a categoria, que essa classe contaminou mais rapidamente. E um dos motivos que a gente chegou a encontrar foi a aglomeração em bares, tabacarias, enfim, esse tipo de similar aonde o jovem concentrou. Aí, obviamente, ele leva o vírus para casa, acaba contaminando pai, mãe, avô, irmão, enfim. E aí virou essa corrente. Pois está vendo aqui na relação fornecida no boletim, fornecido na noite de ontem, né? Itapema com 126 casos e 2 óbitos, confirmado isso? Confirmado. Nós tivemos o primeiro óbito no primeiro mês, que foi o Dr. Gastão, nosso médico pediatra, e semana passada, então, a gente teve a morte de um detento da unidade prisional. Ele era de Rio Negrinho, estava em regime fechado, contraiu, era um paciente com diabetes mellitus tipo 2, era hipertenso, e aí veio a óbito em Timbó, se eu não me engano, onde ele foi transferido. Mas, enfim, uma vida que se perde, independente de quem seja, é uma perda. E quanto a isso, as restrições precisam ser feitas. Foi testado toda a unidade prisional, nós tivemos mais 4 pessoas entre os agentes prisionais infectados e mais 5 detentos infectados que estão isolados. Perfeito. Então a gente vê, aí o problema é, as pessoas precisam se conscientizar, porque a economia não pode parar, fica muito complicado fechar tudo, o desemprego. A gente teve 2 óbitos por depressão, suicídio. Nossa. Se mataram, perderam a vida. Então, assim, é complicado, sabe? O isolamento total e deixar dentro de casa também é preocupante. Por isso que a gente libera a praia para caminhar, para pedalar, para correr, menos para aglomerar. Nós tivemos 2 perdas importantes, 2 jovens, 2 mulheres. Então, o corona também não mata só de problemas, mata de depressão. A depressão também mata. Eu tive 4 óbitos, eu sempre falo. 2 moças, jovens, que perderam a vida, que se mataram em função da depressão. Então isso é preocupante, é uma cadeia, precisa trabalhar, não dá para ser extremista, precisa ter responsabilidade nesse momento, aonde segurar, aonde flexibilizar, se pai e família precisa trabalhar, mas as vidas precisam ser preservadas. Então é um quebra-cabeça, é uma pressão enorme nos ombros e na cabeça, mas precisamos ter fé e seguir. Infelizmente, né? Situação complicada, né? Complicada. Agora, exato, é tristeza, né? Agora, na nossa região, nós temos, prefeita, 3.963 casos confirmados ontem à noite, né? Pelo Comitê de Risco aqui da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, né? Agora, se a gente não tomar se nós, a própria comunidade, eu vejo assim, né? É importante que se mantenha o comércio aberto para atender a comunidade, claro, mas eu vejo assim, no comércio ainda a gente sabe que tem todo um regramento, no supermercado o pessoal cobra, né? Exige máscara, oferece o álcool gel, a gente sempre sabe que acontece assim, mas na rua, infelizmente, parece que as pessoas abaixam a guarda, né?
É porque assim, ó, houve uma sensação que a curva, que a gente já estava num platô. E eu também tive essa sensação. E as pessoas também, eu tinha 5 pessoas sendo tratadas em casa. Hoje eu estou com 30. Essa noite eu internei no respirador, eu tenho gente já no respirador, um senhor de 72 anos. Eu tive 122 atendimentos ontem no centro de triagem, quando a minha média no máximo era 80. Então a gente percebeu que nós estamos numa semana violentíssima de transmissão de vírus e de casos. Então, o que a gente pede? A população precisa fazer a parte dela. A gente não está se impedindo de trabalhar, do ir e vir, mas o uso da máscara e a aglomeração, ela é fundamental. A higiene das mãos é fundamental. Então, está na mão da população se cuidar. Parece-me que agora com as notícias, enfim, eu vi mais pessoas de máscara ontem. Nós temos aí também um novo decreto do uso obrigatório, sob pena de responder termo circunstanciado. Mas as pessoas ainda... Sabe, a gente não, eu defendo o Jean Loureiro em Florianópolis, ele vem numa conduta mais... restringiu tudo de novo em Florianópolis, sabe? Aquele povo está desesperado, mas também tem a condição de transmissão muito rápida. Então a gente vive numa pressão muito forte, nós, os gestores, e a população precisa entender e acatar é o uso da máscara, é evitar aglomeração e higiene das mãos. E vamos tocar a vida. Mas está difícil a população entender isso, muito difícil. Pois é, infelizmente. Infelizmente, e se a população acabar não entendendo, cada vez as determinações serão mais rígidas, não tem outra saída. Perfeitamente. Depois de uma semana com essa determinação que começou a valer ontem, a gente já avalia semana que vem como vai ficar os números. Porque assim, tudo que a gente fizer agora, nós vamos ter resultado daqui a 14 dias. É assim que funciona a pandemia. Né? Essa restrição agora, porque quem contaminou, vai ter 14 dias aí, 7 dias de incubação do vírus e os sinais e sintomas da transmissão. Depois de 14 dias a gente percebe a diminuição de casos, mas se houver um aceleramento agora, semana que vem, já tem que restringir mais alguma coisa, que não é o ideal. Basta a população seguir as nossas orientações. E olha, e cada dia que passa, né? Cada momento que passa, a gente recebe uma informação nova. Agora, por último, a informação que foi divulgada ontem, que um estudo internacional diz que mesmo aqueles que foram recuperados, Itapema tem quantos recuperados aqui? Deixa eu ver na relação, 94. 90. Exatamente. Mas mesmo os recuperados, depois de um determinado tempo, eles acabam baixando novamente a imunidade para coronavírus. E já teve histórico aí de pessoas que pegaram mais de uma vez também. Então, quer dizer, mesmo que está recuperado, tem que se cuidar. É que, assim, como é uma doença que ainda está desconhecida, a gente não tem o medicamento. Tem aquelas pessoas que, mesmo com vacina, acabam fazendo um sarampo leve. Ou seja, não produziu, é um ano de validade. Então, a gente nunca sabe como é que ficou a carga viral desse paciente. Foi uma carga viral baixa que ele pegou, não criou imunidade suficiente, volta a adquirir numa outra forma mais leve, mas volta a ter. Então, assim, é muito difícil hoje dizer qualquer coisa sobre o coronavírus. A gente só tem interrogações. Olha, aconteceu isso, mas naquele país não aconteceu. Então, por exemplo, nós tínhamos um paciente com cloroquina já há uma semana. Tivemos que retirar, para esse não deu certo. E um paciente jovem de 40 anos. Outros pacientes reagiram, um paciente de Porto Belo com 93 anos reagiu super bem, já está de alta. Sabe, que a gente tratou no nosso hospital. Teve uma melhora significativa. Um jovem de 40 anos, asmático, com peso, não reagiu à cloroquina, teve aumento de batimento cardíaco. Então é muito complicado. Já reagiu bem ao ivermectina, que é o remédio de vermes que a gente está usando, um viral, uma dose única. Alguns pacientes fazem efeito, outros nem se mexe, o pulmão não reage a nada. Então a população precisa entender que a gente não tem um remédio específico. Porque a cloroquina salva. Em alguns pacientes sim, outros não. E nós temos cloroquina para tratar 600 pacientes. Então a gente começa em todo paciente. Alguns, meu amigo, dá uma de arritmia, uma taquicardia que a gente tem que tirar imediatamente, segurar esse coração. Então é complicado, não tem, sabe? O Tamiflu resolve para quase todos os casos mais leves, porque é viral. É um viral que resolve para gripe H1N1. Então a gente usa remédio para H1N1, remédio para gripe, remédio para cardíaco e remédio para asmático, que é o corticoide. O dexametasona nada mais é do que corticoide.
tem paciente que pode usar, outros não pode nem chegar perto do corticoide. Então é complicado. Infelizmente. O negócio é tomar cuidado, saindo às ruas, prevenção, usar máscara, né? Isso. A higiene, que é higiene fundamental. das mãos, as máscaras e aglomeração vai passar isso, sabe? Nós estamos na pior fase agora. Eu achei que nós já estávamos no platô, que é quando sobe a curva e a gente começa a estar no meio do morro a descer. Não. Nós estamos no pico dela e vamos enfrentar uma das piores semanas, infelizmente. É fato. Essa foi a prefeita Nilza Simas do município de Itapema. Prefeito, obrigado pela conversa conosco. Da mesma forma aqui, qualquer novidade, por favor, estamos sempre à disposição também. Ok, obrigado, um abraço, se cuidem. Bote a boca no trombone.